Oi, eu sou Carlos Henrique Abud e esse é mais um vídeo da nossa série de World Building, o Universo Planos e Fugas, que é uma série onde eu trabalho criando elementos para o nosso universo ficcional, para o mundo que a gente está dando forma aos pouquinhos aqui no canal. E geralmente eu uso essa série para trabalhar personagens, cenários, ambientes, e essas atividades podem envolver textos ou desenhos ou criação de mapas e por aí vai, né? Hoje eu estava a fim de desenhar, né? Eu tô a fim de fazer alguma coisa visual apenas, então eu queria criar um personagem, de repente colocá-lo inserido em algum ambiente e criar um background para ele mais para frente, né? Eu fiz isso com um personagem que foi um bardo, né? Um personagem que estava ali meio que tocando um bandolim com uma aparição na frente dele, um ser assim elemental, sobrenatural, azulado, mágico, né? E aí a ideia é fazer um outro personagem e depois tentar casar os dois e ver se daí eu consigo tirar um background, né? Tirar a premissa para uma história, de repente fazer dupla, esses dois personagens fazerem dupla. Então vamos ver o que que sai, eu não tenho nada em mente, eu vou fazer uns rabiscos aqui e a partir desses rabiscos eu vou pensar numa pose, vou pensar numa composição que pode sugerir a criação de um personagem, né? Vamos trabalhar um pouquinho então para ver como é que a gente segue a partir desses primeiros rabiscos. Vamos ver aqui. Melhor ajustar o pincel, né? Botar uma cor mais clarinha para não interferir muito. Só um esboço, né? Não quero nada muito marcante, não. Vamos ver. A ideia é tentar fazer um personagem meio que em ação, né? Fazendo alguma coisa. Então, vamos ver se eu tento aqui um movimento, um braço para cá. Não precisa enquadrar o personagem inteiro, né? Como eu fiz com o Bardo, né? Eu quero uma sugestão, alguma coisa que seja suficiente para me inspirar. Não é a ilustração final, não é uma capa de livro nem nada, né? Não sei, de repente os dois braços para lá. Pode ser um personagem mais fortinho assim. Aqui para ficar mais dramático, o braço pode estar passando por cima do rosto. Assim. A gente faz muda o rosto, bota ele meio de lado, sim, né? E aí o braço meio que passa por cima aqui. Fica legal. A manga dobrada. Vamos ver. Então aqui segue o tórax dele, né, o peitoral. Estou fazendo as linhas das dimensões bem marcadinhas, né, como se ele fosse feito de polígonos, que fica mais fácil de identificar o movimento, né? Existem outras formas de fazer isso, mas essa é uma delas. Né? Você define bem as facetas, né, como se ele fosse um objeto, como se fosse um boneco simplificado. E aí você vê melhor, né? Tipo, aqui está a lateral do corpo, aqui está a frente do corpo. Estou fazendo um personagem meio torcido, né? Talvez esse ombro não esteja anatomicamente correto. Como eu estou esboçando, de repente ele vem aqui, ó. E o bom de fazer com uma cor clarinha é isso, porque a gente começa a testar com uma tonalidade mais fraquinha e depois a gente vai escurecendo conforme vai definindo melhor. Né? Então talvez ele precise ser mais forte do que isso. Vamos ver. Mesmo no resultado final, eu não vou estar muito preocupado com a anatomia, né? É um conceito só de personagem, mas agora eu estou menos preocupado ainda. Né? E como eu gosto de fazer sempre, às vezes um rabisco que eu faço sem querer pode me sugerir alguma coisa. Tipo, eu fiz aqui um acabamento meio angular aqui nessa parte da roupa e já me sugeriu um colete, né? De repente eu vou aqui botar uns botõezinhos. Eu gosto de fazer isso porque o acaso às vezes dá umas ideias boas, né? Só precisa ficar atento.
quando elas surgem. Principalmente quando a gente não tem muita coisa em mente. A perna pode ficar para cá mesmo, né? Até aqui. Também esse pedacinho da cabeça aqui, que eu tinha feito a cabeça mais para cima, né? Esse pedacinho de repente me sugere uma espécie de boina, um chapéuzinho, uma coisa assim. Beleza. Marcar um pouquinho mais aqui as feições. Claro que não vai ficar assim, né? O olho é mais ou menos aqui. O nariz por aqui. De repente ele tem um bigode, né? Pra cá. A orelha aqui. Cabelo. Já tem alguma coisa aqui, né? Talvez fosse mais interessante se ele fosse um pouquinho mais forte. Vamos tentar fazer um ombro aqui mais pronunciado. Pra cá. A gente muda aqui o acabamento do colete. Sim. O cotovelo dele é aqui, ó. A gente pode acentuar o bíceps um pouquinho, né? Então aqui o colete mesmo, já decidi. Vai usar colete. Fazer a dorsal aqui maiorzinho. Agora, o que que ele está fazendo, né? A gente tem um braço para cima aqui. A gente pode até angular melhor. Se o cotovelo está aqui, ó, a gente pode angular para cá. Tá a manga dobradinha aqui no cotovelo. E o braço fica para cima, né? Aqui. Mais ou menos isso. Fazer a boina chegar um pouquinho mais para baixo. E de repente a gente põe o outro braço para cima também. Já que eu fiz o braço aqui atrás, né? A gente bota assim. Que ele vai ficar parecendo que ele está carregando alguma coisa. Tá me parecendo mesmo um trabalhador, né? Alguém. Não era o que eu tinha em mente, na verdade, né? Eu pensei em fazer par. Ele fazer par com o bardo, né? Ou, melhor ainda, né? Porque vai ser um personagem mais embrutecido, um personagem com menos modos, e o bardo já é um personagem mais refinado, né? Isso é uma dupla meio clichê, em princípio, né? A gente sempre tem o Brutamontes, o guerreiro ignorante, e o bardo refinado, né? Mas a gente está só começando. A gente vai criar alguns detalhes para fazer eles se diferenciarem de outras duplas parecidas, né? E parece um trabalhador, né? Alguém que está fazendo algum trabalho braçal, de repente carregando alguma coisa, né? Se a gente põe aqui, ó, está carregando ou pendurado em algum lugar ou carregando alguma coisa. Estou imaginando que passa aqui de repente uma viga, né? Eu também não sei se eu vou acertar tudo sobre esse personagem nessa mesma sessão de desenho. Eu quero fazer uma coisa mais rápida, né? Mas talvez eu não chegue aonde eu quero hoje.
tem problema, né? De repente ele está segurando alguma viga aqui. Uma coluna, alguma coisa assim. Tá de luva? De luva é interessante. Tipo, o dedão aqui. Meio rabiscado, né? Sim. Acho que não tá mal, não. A gente dá um movimento, né? Faz a perna dele, o pé, né? Vir bem para frente, para fazer com que ele fique inclinado para trás. Isso dá um movimento pro desenho. Dá uma invertida aqui. Como eu sempre faço, né? Eu gosto de trabalhar um pouquinho com o desenho em cada sentido para poder desacostumar o olho, né? Quando a gente fica muito tempo olhando no mesmo ângulo o desenho, a gente deixa de ver os defeitos. E muitas vezes eu começo de uma maneira, inverto o desenho, gosto mais e ele fica invertido, né? Então, isso aqui é interessante para composição, é um elemento em diagonal passando, cruzando aqui o desenho. Agora que eu inverti, eu vi que a mão realmente precisa de um trabalhinho melhor ali, mas estamos no esboço. Não sei por que essa viga me deu a impressão de alguma coisa dentro de um navio. Alguma coisa nesse sentido. Sei. Sugerir aqui uma bota para ele. Bota mais larguinha. Não aparece o pé. Uma composição mais dinâmica. Não marquei onde está o joelho dele. Nem sei se é aqui mesmo que vem a bota, né? Joelho por aqui. Estamos chegando em algum lugar. Gostei que tem um movimento, né? A gente tem uma diagonal para cá e ele na diagonal para lá. Talvez a gente precise de algum elemento aqui, ó. Correndo assim, para poder dar uma preenchida nesse lado e fazer a composição ficar mais harmônica, né? Isso aqui pode estar lá no fundo. A gente pode de repente ter alguma coisa correndo nesse sentido. Assim. Aí vai para lá. A gente já faz aqui uma base, né? Eu ainda não sei o que são esses elementos, não. Eu só estou brincando aqui com formas para ver como é que ficaria a composição. Isso aqui pode ser uma rede. Não sei, alguma coisa que acabe aqui. Aqui alguma coisa assim. Parece não sei, pode não parecer, né, para outra pessoa, mas tá me sugerindo meio que um porão de um navio. A gente fazer um teto aqui. Alguma coisa assim, ou então alguma coisa arqueada assim. E aqui ficaria um chão. A gente pode encostar, não sei, um barril aqui. Isso não é um barril, né? Barril é redondinho.
barril fecha aqui. Mais ou menos isso. A gente pode ter uma caixa aqui só para ajudar mesmo a definir os planos, né? Conforme a gente coloca objetos, ajuda o olhar a meio que entender onde está o chão, né? Estou fazendo um ângulo meio de cima para baixo. A gente consegue ver o topo da caixa aqui, ó. Assim fica interessante, né? E aqui uma viga arredondada. Ele está carregando. De repente essa viga pode estar caindo. A gente pode fazer ela quebrando. Fazer alguma coisa aqui, ó. Sim. A gente faz uma rachadura aqui. Ainda não sei como fazer isso. Só marcar aqui. Mais ou menos isso, ó. A viga vem assim e quebra. E ele está meio que segurando essa viga. Mas para isso a gente precisa achatar ele um pouquinho mais. Precisa parecer que ele está fazendo mais força. Vamos ver aqui. Botar a sobrancelha mais fechada. A gente já sugere uma expressão aqui para ele. Tem que dar uma limpadinha. Tirar um pouco das linhas que eu usei para o esboço. Já ver se a gente sugere aqui um rosto. Vou me concentrar mais no personagem do que no ambiente nesse momento. Depois eu penso melhor onde ele está, né? Que às vezes até nas definições do personagem eu chego a alguma conclusão. Tenho alguma ideia. Vamos ver. Parece assim um personagem determinado, né? Ele usa força. Trabalhador, né? Ele trabalha pesado em uma embarcação, alguma coisa assim. E vamos ver em que circunstâncias que ele pode conhecer o nosso bardo. E o que a gente pode fazer com os dois juntos, né? A gente tem aqui, sugerir aqui o nariz. A gente tem um nariz visto de baixo para cima aqui. Boca. Vou botar o bigode, né? Vamos ver o que acontece. E aí a gente não vê o queixo. Então, a maçã do rosto mais pronunciada. Fazer uns vincos na testa. O braço passa aqui por cima do rosto dele. Talvez ele tenha uma barba por fazer e o bigode maior, né? O marinheiro geralmente um visual mais rústico, né? Vou botar uns vincos aqui. Cabelo.
aqui dentro. Passando por cima da cabeça. Não sei se é uma boina, né? Um tipo de chapéu, né? Vamos definir como é que vai ser isso, não. Tem o cabelinho passando aqui. Não tá a feição mais correta anatomicamente do mundo, não, mas devagarzinho a gente vai chegando em algum lugar. Faltando a linha aqui do... Talvez isso aqui esteja gordo demais. Né? Pronunciado demais, melhor dizendo. O personagem é mais corpulento no sentido de forte, né? O bardo não, o bardo é mais cheinho. Mais ou menos isso. O cabelo dele mais liso, de repente. Saindo aqui da boina. Eu gosto mais de desenhar os personagens em ação do que os personagens posando, né? Porque como eu estou querendo desenhar para usar de base, né, para escrever sobre eles ou dar uma função para eles no universo, quando eles estão em ação já é meio caminho andado, né? Se eu tenho só um conceito de um personagem posando com uma determinada roupa e tal, às vezes a imagem pode estar muito boa, mas eu vou ter mais trabalho de tirar algum material dali, né? Então eu prefiro já tentar botar o personagem fazendo alguma coisa. Então, talvez ele seja mesmo um personagem mais mal-humorado, mais sério, de repente, né? Vou dar um contorno melhor aqui. Cada vez que eu vou passando e vou definindo algumas coisas, eu vou confirmando certas linhas que estão só sugeridas no desenho, né? E outras mais clarinhas, elas vão sendo apagadas naturalmente. Não precisa nem que eu apague, né? Elas vão ficando por aí e elas acabam se perdendo conforme o esboço vai se completando. Aqui, antebraço aqui, a gente pode fazer um músculo aqui do antebraço. Não sei se essa mão está próxima demais, de repente essa mão é mais para cima um pouquinho. Eu quis botar uma luva, né? Eu vou fazer, depois eu... Se for o caso, a gente chega lá mais para cima. Isso não é tão relevante agora. Então, tá com uma luva. Dá uma apagadinha no excesso agora. Já temos alguma coisa, né? Agora, o que que ele está segurando, onde ele está, qual é a história dessa imagem, a gente vai definindo devagarzinho. Ainda não sei muito bem qual vai ser o formato desse chapéu dele. Essa boina, né?
Começou só no topo da cabeça, agora já vem da orelha até o outro lado. Isso é interessante para a silhueta do personagem. Tá parecendo até um topete. Deixa eu tirar um pouquinho aqui. Que tá realmente parecendo um cabelo de muito mau gosto. E aqui a gente faz meio que uma dobra. Ou a gente pode também dar mais uma faceta para ela, né? A gente faz assim que aí fica um... Puxa para cá. Tira um pouquinho a cara de tupete. Melhorou um pouco. Acho que melhorou bem. Mais ou menos isso. Dá uma preenchidinha aqui. Eu quero o rosto dele mais congestionado, né? Um rosto de quem tá fazendo força mesmo. Colete, de repente a gente faz essa blusa branca aqui, ó, né? A gente pode fazer com que ela apareça por baixo aqui. Compõe mais o personagem, né? A gente pode fazer ela mais larga, com mais dobras. Deixa ele mais interessante. Uma blusa bem frangalhada mesmo. E aí vai para trás aqui. Isso ajuda o personagem a ficar mais interessante de se ver, menos monótono, né? Ele tá muito a cara de marinheiro. Aqui. Coletinho. Depois, quando a gente der um acabamento, a gente faz a roupa ficar mais envelhecida, mais manchada, né? Aqui tem, pode levantar. E aqui a gente precisa desligar para não parecer que aqui é a dobra do colete, né? O braço que vem até aqui. Por aí. Para um esboço tá até que interessante. Vou botar um tríceps aqui nele de leve. E com o próprio esboço, conforme as linhas vão se sobrepondo, às vezes aparece uma sugestão de sombreado, né? E eu vou e mantenho. Tipo aqui, ó. Né? Uma área muito congestionada de linhas e funciona e fica aí. Ainda não sei de onde está vindo a luz, também isso é interessante, né? Descobrir qual é a fonte de luz para poder fazer o sombreado. Por enquanto eu estou deixando isso bem indefinido. Talvez aqui, né, a gente tenha um sombreado. Eu não sei ainda se essa sobreposição aqui do braço com o tronco se está certa, né?
E nem se esse braço aqui está na proporção correta também. Eu acho que aqui afina mais, porque ele está indo para trás, ó. Aqui afina mais, a gente pode sugerir a mão ali indo para trás da coluna. Ó, é por aí. E como o braço dele está mais distante, a gente dá uma tridimensionalidade, né? Essa manga também já está mais estreita, então isso já sugere que tem um braço na frente do outro, né? Aqui. Essa mão por enquanto está bem amadura, né? Fazer o punho aqui da luva, de repente puxar assim, ó. Sugerir a luva. Não tá ficando com a cara do marinheiro, do pirata tradicional, né? Mas também o nosso mundo não é totalmente antigo, né? É um mundo mais steampunk, tem máquinas. Então ele pode ser um marinheiro steampunk, né? Ele pode ter algum grau de parentesco com o bardo, de repente. A gente tem que pensar nisso, né? Muitas vezes o relacionamento entre personagens já é o estopim para uma trama. Depois, quando terminar essa imagem, quando eu já estiver satisfeito com o conceito, eu vou fazer um brainstorm, né, uma sessão de brainstorm, tomando como ponto de partida o nosso bardo. E essa imagem aqui a gente sai com uma premissa. E aí eles dois podem figurar uma história mais para frente. Vou sombrear aqui essa. Não, sombrear não, tracejar para dar a ideia de que ela está mais longe. Definitivamente essa parte da mão aqui precisa de mais carinho, né? Só não pode ter 6 dedos, que aí... Ou pode também. De repente a história pode girar em torno disso. A profecia do homem que tem 6 dedos está chegando em algum lugar e aí tudo vai girar em torno dos poderes dele por ter 6 dedos. Isso acontecia, né? A gente tem histórias antigas aí e tal que características físicas determinavam muitas vezes. Davam um destaque para um personagem, às vezes para um personagem, para alguém, né? Às vezes era um destaque positivo, às vezes negativo, né? Isso é legal de trabalhar também. Às vezes o personagem se relacionou com algum ortomante das formas e esse ortomante das formas modificou ele um pouco. Só não sei qual seria a utilidade, né, de 6 dedos. Bom, não sei. De repente o que tá deixando essa mão não tão interessante aqui é o que está atrás da mão, né? Ele pode estar segurando um ressalto, alguma coisa aqui, ó. Acho que a mão está muito flat, né? Muito retinha. De repente tem alguma coisa assim.
E aí a gente faz a mão dele envolver essa coisa. Vamos ver. De qualquer forma, essa viga, como ela é muito grande e ocupa bastante espaço na composição, de repente seria mais adequado a gente botar detalhes nela mesmo, né? Então, vamos ver se a gente trabalha a mão dele em torno desse objeto aqui arredondado, esse detalhe novo aqui. É. Ficou um pouco melhor. Nem detalhei nem nada, mas já ficou visualmente mais interessante. Por aí. A gente mantém esse ressalto aqui, né? Faz essa barra ali, ser onde ele resolveu pegar para apoiar o peso. É isso. Um marinheiro em uma embarcação steampunk, um navio steampunk. Steampunk pode ser qualquer coisa, né? A gente já tem os carros à vela, a gente tem aqueles veículos que andam pela Curva do Sul, com vagões e tudo, né? Que são lá de Stendhal. A gente tem aquelas máquinas, aquilo tudo que sai de Vereda dos Mercadores. A gente tem cargueiros que voam, né? De repente é por aí, hein? Que a gente tem cargueiros que saem de Vereda dos Mercadores e vão distribuir coisas, né? Por outros lugares. De repente ele pode ser uma pessoa dessas. Trabalhar no lugar desses e esse cargueiro sofreu alguma avaria, alguma coisa assim. O bardo de repente é um passageiro nesse cargueiro? É uma hipótese, né? Será que eles caem em um lugar desconhecido, onde o bardo encontra aquele bandolim? E aí toca o bandolim e aquela aparição surge? E essa é a aventura deles? Acho que ficou fácil demais, né? Dá para pensar em algo mais menos óbvio, né? Então aqui, de repente a estrutura aqui, uns fios ou uns pedaços da coluna, né? Se soltam ali. O brainstorm é bom por causa disso. A gente vai eliminando a primeira ideia que surge, né? Não eliminando, a gente coloca no papel, mas a gente não se apega à primeira ideia que surge. A gente vai desenvolvendo, vai pensando em outras coisas. De repente combina duas ideias óbvias e aparece uma original, né? Já aconteceu mais de uma vez isso. Então, assim, mediante o que tiver nesse desenho, o que tiver no desenho do bardo, a gente desenvolve. Aqui também deve ter um sombreadozinho, ainda não determinei a fonte de luz, né? Mas essa seção aqui eu quero pequenininha só para esboçar mesmo, né? Só para ter o meu
ponto de partida para ter o meu personagem eu já tenho, né? Já tem mais ou menos o lugar onde ele está. Muita coisa para acertar, muita coisa para definir, claro, né? Temos um rascunho em azul, né? Um barrilzinho aqui. De repente pode ter alguma coisa saindo desse barril que sugira, né? Ou que tem naquela caixa ali, que vai dar ideias. A gente vai pensando nisso com calma depois. Eu só queria mesmo estabelecer uma composição. Como eu falei, eu comecei do nada, não tinha nenhuma ideia na cabeça. E agora eu já tenho alguns elementos para continuar pensando sobre, né? Fazer essa caixa aberta. Encostado aqui, né? Eu gostei que tem um movimento interessante nessa composição dele. Tá tombado para lá, a coluna tá tombada também. Nós temos uma perspectiva interessante aqui no chão, ó, que dá para ver o interior da caixa, dá para ver de repente um pouquinho do que tem dentro do barril, né? E aí a gente tem mais ou menos, a gente pode botar aqui de repente uma escotilha, se for um navio, se for uma embarcação, se for o cargueiro, seja o que for. A gente pode colocar uma escotilha aqui. Mais uma vez eu fiz esse ângulo sem querer e vou aproveitar para ser o design da nossa escotilha para ela não ser circular totalmente, né? Acabei passando por cima daquele ângulo ali várias vezes e aí me deu essa ideia. Só que não está na perspectiva certa, né? Vamos mexer nisso um pouquinho. Eu fiz ela de frente e nós estamos vendo a imagem que se esvai na diagonal. Só para ajudar na hora de dar o acabamento, né? A gente coloca na perspectiva certa. Para ajudar a ver se vai funcionar também. E aí aquele negócio, esse elemento do design aqui eu posso repetir em outros lugares pela embarcação, né? Essa coisa de ter essas voltas assim, ser uma coisa mais sinuosa. Isso é uma maneira que eu gosto de trabalhar muito, né? Observando o acaso, prestando atenção no que acontece sem querer e dando uma intenção para isso, né? É claro que quanto mais a gente vai tendo uma ideia formada do que a gente quer, menos abertura a gente tem para o acaso, né? Menos a gente vai acolher ideias novas e tudo mais. E é assim que funciona mesmo, senão a gente fica a vida toda tendo ideia e não chega a lugar nenhum. Então tem uma fase do trabalho que você já não acolhe mais tantas ideias ao acaso, né? Acontece alguma coisa, você já descarta, já corrige, porque senão vai entrar em conflito com o que você já tem. No momento, não. No momento do esboço, assim como na escrita, né? O momento em que eu estou pensando numa premissa, que eu estou juntando ideias, eu recebo o acaso muito bem. Então é isso. Então fica aqui uma escotilha, uma janela, de repente nem isso, pode ser uma tela, se a gente fizer uma coisa mais tecnológica, né? Quiser uma coisa mais tecnológica, isso aqui pode ser uma tela mostrando alguma coisa, um pedaço de equipamento, né? A gente pode fazer uns fios saindo, de repente uma caixa de controle aqui na parede. Aí já é mais uma possibilidade. Pode ser que eu tire isso aqui, né? Mas por enquanto eu vou deixar. Então a gente pode ter aqui uma traquitana, se for uma coisa steampunk mesmo. E é legal que dá para encher, né, o desenho de detalhes e de maquininhas e porcas e parafusos e alavancas e painéis e tudo mais. Eu gosto muito do universo steampunk. E o que eu gosto mais do universo steampunk é justamente a liberdade que a gente tem para inventar, né? Então, aqui eu estou só frisando aqui, né?
faceta dessa viga aqui que divide o piso e a parede, para poder o olho não se perder. Então temos aí um esboço do nosso possível novo personagem. Tudo muito num estágio muito inicial ainda, né? Uma sessãozinha bem rápida de criação. Chegamos aqui. E então, numa próxima sessão, eu vou trabalhar mais em desenvolver essas ideias, em detalhar o desenho, acrescentar o que tiver que acrescentar e de repente unificar os conceitos, né? Definir melhor exatamente onde ele está, o que ele está fazendo, qual seria essa situação aí, como eu fiz com o Bardo, né? E aí, conforme os elementos forem se definindo, o personagem vai ficando mais claro, e aí eu vou ter material suficiente para associá-lo ao Bardo, e daí a gente cria uma nova premissa, uma nova história para o nosso universo Planos e Fugas. Por enquanto, era isso para o vídeo de hoje. Abraços e até a próxima.